Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor, santo, santo é o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, usa-me como o Senhor usou a boca de Jeremias, Senhor. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo no canal, entre com muita alegria deixando o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe, você que não se inscreveu, se inscreva para abençoar o canal, a serva do Senhor está em oração pelas suas vidas. Você que é inscrito, sou grata a você por ter acreditado na obra do Senhor, na serva do Senhor. Deus abençoe sua vida e que o Senhor venha realizar os seus projetos aí em nome do Senhor Jesus. Está em oração, todas as vezes que eu colocar meu joelho no chão, estou orando pela sua vida em nome de Jesus. Já apresentei o canal, já apresentei aí o Senhor, a palavra, a serva do Senhor, já se apresentou o Senhor espiritualmente, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, então o Senhor está no controle de tudo. Deus seja louvado por esta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor, a palavra que o Senhor traz todos os dias aos nossos corações. Vamos ser gratos a Ele, em nome do Senhor Jesus. Ore pela minha vida, eu oro pela sua vida, e assim juntinhos somos mais fortes, em nome do Senhor Jesus. O Senhor quer encontrar essa união no seu povo e fé no coração para operar proeza e maravilha. Amém? E vamos dar valor à palavra, porque a palavra é muito eficaz na nossa vida, ela é vida e veio para todos, em nome do Senhor Jesus, amém? Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, envie e plante a sementinha que Deus vai fazer a obra é dele. Glória a Deus, aleluia, vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. E vamos juntos, na mesma fé, na mesma concordância. E abra o seu coração para a palavra. E se alegre. Não deixe ninguém tirar seu foco, não. Que é muito importante em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra? Então, nós vamos para hoje. 1 Reis, capítulo 22, versículo 34. 1 Reis, capítulo 22, versículo 34. E o refrão da palavra fala assim: não deixes brecha na tua armadura. Não deixa brecha na tua armadura. Vamos aprender mais um pouquinho aqui em nome do Senhor Jesus, e Deus quer falar conosco. Capítulo 22, versículo 34, vai falar assim: então um homem estendeu o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Olha, forte, hein? Vamos para a palavra para nós entender mais um pouquinho, em nome de Jesus. Vamos prestar atenção, meus irmãos? Deus vai falar conosco. Aleluia. O rei Acabe foi ferido no campo de batalha por causa de uma única frecha que havia na sua armadura. Por isso, não deixes nenhuma brecha na sua armadura. E é muito importante conhecermos as armas espirituais de que dispomos para vencer o inimigo da nossa alma. Uma armadura pode ser definida como um conjunto de peças que formam uma vestimenta de guerra, cujo objetivo é servir de blindagem para um soldado no campo de batalha. A armadura de um soldado era composta de armas defensivas
e armas ofensivas. As armas ofensivas eram o arco, o dardo, a espada, a funda, a lança, o punhal, a vara. As armas defensivas eram as carneiras, o capacete, o cinto, a couraça, o escudo e pavis e etc. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38, é dito que Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Aleluia, glória a Deus. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 39, a palavra de Deus afirma que Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi: Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo que sobre si. Davi preferiu se revestir da armadura de Deus. Aleluia, forte, hein? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Em 1 Reis, capítulo 22, versículo 34, é dito que um homem entesourou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e couraça. Pois isso, o cristão precisa estar revestido de toda a armadura de Deus. Não pode deixar nenhuma brecha para o inimigo. É forte, hein? Não pode deixar brecha para o inimigo, senão ele passa e fala aqui. Coloca uma plaquinha e fala que isso aqui é meu, isso aqui é meu. Eu já preguei sobre isso, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender? A palavra está falando hoje que nós não podemos deixar brecha para o inimigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aí em frente. Em Lucas, capítulo 11, versículo 21 e versículo 22, Jesus diz que quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem, mas sobrevindo o outro mais valente do que ele é vencedor. Tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Forte, hein, meus irmãos? Ele se armou com a armadura dele. Nós temos que se armar com a armadura de Deus. Aí o ladrão veio, ele se armou com a armadura dele, o inimigo veio e teve que repartir todos os seus despojos ali em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vou ler mais uma vez o versículo, o Lucas, versículo 11 e versículo 21 e versículo 22, meus irmãos, entender. Mais uma vez. Jesus diz que quando o valente guarda a armadura, quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem, mais sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte seu despojo. Olha aí, nós temos que se armar com a armadura de Deus.
ele confiou nas armas dele. Glória a Deus. Vamos continuar. Em Romanos capítulo 13, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4 e versículo 7, vimos que devemos tornar-nos recomendáveis em toda a palavra da verdade. Repetindo, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4 e versículo 7, vimos que devemos tornar-nos recomendáveis em tudo na palavra da verdade, na palavra da verdade, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Glória a Deus, aleluia. Vamos para 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e versículo 5. Paulo escreveu que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas destruidora, conselhos de toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aleluia, glória a Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, Paulo nos aconselha dizendo: revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Forte, glória a Deus, aleluia. Em Efésios capítulo 6, versículo 13, a palavra de Deus ainda nos aconselha: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firmes. Olha aí, e havendo feito tudo, fica firme, em nome de Jesus. Aleluia, fica firme. Glória a Deus. Vamos continuar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, Paulo ainda escreveu: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Glória a Deus, aleluia, forte, hein, meus irmãos? É forte. Vamos aí para a conclusão da palavra. Está revestido de toda a armadura de Deus, está revestido do próprio Cristo. Mas revesti vós do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne e em sua concupiscência. Romanos capítulo 13, versículo 14, que está escrito. Repetindo a conclusão é o resumo da palavra, meus irmãos. É bem curtinho aqui, mas eficaz, em nome de Jesus. Amém? Estar revestidos de toda a armadura de Deus é estar revestido do próprio Cristo. Mas revesti vós do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidados da carne em suas corrupçências. Romanos capítulo 13, versículo 4, até aqui. Romanos capítulo 13, versículo 14, perdão. Romanos capítulo 13, versículo 14, que está escrito. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, forte, hein? Precisamos estar revestido. Glória a Deus, aleluia. O homem, às vezes, ele se arma com as armaduras dele, com as ferramentas, né? Mas nós temos que se armar
com as armas, a oração, a comunhão, está com Jesus. É a armadura de Deus. A armadura de Deus é o quê? Joelho no chão e oração, jejum, consagração, convenção. Essa é a armadura de Deus. O inimigo não toca, meus irmãos. Ele pode até rodear, mas ele não toca. Se ele pensar que vai tocar, Deus se levanta ali e já acampa os seus anjos ao redor, em nome do Senhor Jesus. É forte, hein? Nós temos um guarda fiel, um guarda que não dorme nem torqueja, em nome de Jesus. Você quer receber esse Jesus como seu único suficiente Salvador? Receber não, que ele não é qualquer coisa, é confessar com a sua boca. Se você quiser, em cima desta palavra, eu faço um convite para você, que ainda não confessou Jesus, que ainda não entregou sua vida para Jesus, que ainda não entrou nas águas para o batismo. Você fala, ah, pastora, mas eu sou batizado, eu já fui batizada, eu também fui. Toda a minha família foi batizada, mas nós crescemos e fazemos coisas que não agradavam o Senhor, pecamos, transgredimos. Então chegou a hora de nós já ser grande e entender e com a nossa boca confessar. Ele quer que você confesse. Ele como seu único suficiente Salvador. Aí você fala, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões. E eis-me aqui, escreve o nome no livro da vida. E ande aqui, entre nas águas, se batize, leve a sua família para se batizar, converse com a sua família, ensine a palavra, exorte com a palavra. Deus vai te dar sabedoria, peça para Deus e tudo vai dar certinho. Porque com Deus não tem como dar errado. Não. Só dá errado quando nós saímos da presença do Senhor, faz as coisas de qualquer jeito. Aí sim dá errado. Mas quando nós andamos na obediência, na concordância, em comunhão, em oração, não tem como dar errado. Em nome de Jesus. Amém? E você que saiu, é para você também a palavra. Volta, filho, volta, filha. Vem com o coração quebrantado, eu perdoo. Peça perdão para o Senhor. Peça perdão porque você não entendia, ou porque você não compreendeu, ou porque você ficou irritado, ou porque você foi falho. Não sei o que se passou na sua vida, mas volte para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro não. Ele quer salvar os seus, ele está nas portas batendo. E o conselho de Deus e o pedido de Deus é para todos nós, brasileiros, ou todas as nações, vim para Jesus, se converta ao Senhor, olhe os seus caminhos, lave as suas vestes e ore pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Ore pela sua própria vida e ore pelo Brasil. Ele vai nos livrar e nos defender, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e que Deus te dê vitória. Não esqueça de deixar o seu like. Envie essa palavra a outras pessoas. Tem muita gente precisando ouvir em nome de Jesus. Faz a sua parte que Deus faz a dele. Na sua vida, na minha, na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.